Porta dos Fundos. O assunto de hoje tem sido um dos principais temas dos vídeos desse canal. Aposto que você já sabe o que é. Em pesquisa feita por Steven e por Kenny Luke, com jovens entre 17 a 21 anos, foi descoberto que o assunto de hoje é, segundo eles, segundo 100% dos entrevistados, a maior dificuldade que eles têm na sua vida como um todo. Será que não é uma dificuldade sua também? Esse assunto ele é um pouco pesado. A gente está falando nessa série sobre as pessoas que acham que está tudo bem, que a vida delas está tudo ótima, que não tem coragem às vezes de sair pela porta da frente, mas que vão saindo pouco a pouco pela porta dos fundos da vida. A gente está falando sobre dois irmãos que faziam isso na época, nos tempos bíblicos, que são ali o Ofni e o Finéias, que são filhos do sacerdote Eli, do pastor daquela época. Eles eram pastores também, teoricamente. E estamos estudando os exemplos negativos que esses dois irmãos deixaram para a gente. Vimos no primeiro vídeo da desonestidade. Fizemos um propósito ali de ficar pelo menos 2 meses ali, fazer um teste de ser honesto ali ao máximo, ao extremo. Eu apaguei aqui na frente todas as minhas músicas piratas, está doendo viver sem elas, mas estamos aí. E hoje eu queria falar sobre um assunto que, segundo a Bíblia, foi uma das principais falhas deles, desse exemplo negativo que eles deixaram. Como diria Gabriel, um pensador, um exemplo negativo não deixa de ser um exemplo. Eu queria que a gente estudasse um pouquinho mais a fundo o exemplo que eles deixaram nesse ponto. Essa palavrinha que começa com um S tem atrapalhado a vida de tanta gente aí afora. Não é sogra, não. É sobre o sexo. O sexo, ele tem sido hoje um grande obstáculo, sabe? É um grande presente de Deus para a humanidade, mas tem sido um grande obstáculo para a felicidade de grande parte dos seres humanos hoje. Muitas pessoas não têm vivido isso da melhor maneira, muitas pessoas não têm sentido e aproveitado o que Deus realmente queria deixar para o homem quando Ele deu e quando Ele ordenou que fosse feito esse presente para que o homem se multiplicasse. Lá em Samuel, no capítulo 2, no verso 22, conta algo muito pesado sobre Ofni e Finéias. Conta que eles eram tão depravados, mas tão depravados, que eles eram capazes de se deitar com mulheres na própria porta ali, no próprio templo, lugar que era sagrado naquela época. Ou seja, na própria igreja, teoricamente. A Bíblia deixa até um espaço para a gente concluir que essas mulheres eram as mulheres do próprio templo, da igreja, que trabalhavam ali. Olha só. Eles faziam tal desonra, cometendo pecados sexuais dentro da própria casa de Deus. Eles eram, sem dúvida nenhuma, sexualmente depravados. Isso é muito sério, isso é muito sério. Eles se deitavam com mulheres na casa de Deus. Sexo, sem dúvida, é a maior dificuldade para um jovem cristão. Eu tinha dúvidas até ler essa pesquisa que eles fizeram com jovens cristãos. E isso é sério. Você não está sozinho quando você admite que tem problemas nesse ponto. Sexualidade, sexo. Deus ele nos pede em várias partes da Bíblia pureza sexual. Ele nos ordena e pede que nós tenhamos relações sexuais lícitas apenas depois do casamento, com uma pessoa só, especial. Eu sei que hoje está cada vez mais difícil isso, mas Deus pede. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre sexo, sobre esse assunto, vê o videozinho ali do episódio 9, American Pie. Você vai ver um pouquinho sobre as implicações e sobre o que Deus pede relativo ao sexo. Hoje eu queria me atentar mais nesse vídeo sobre o que as pessoas que já decidiram ser fiéis à sua vida e usufruir esse presente da melhor maneira possível na sua vida, o que essas pessoas podem, devem, precisam fazer para ter uma vida sexualmente pura e viver a plenitude do que Deus deixou, desse presente incrível que é o sexo. Estou falando assim, né? Até parece que o pastor é craque nisso. Estou solteiro, mas logo caso. Eu estava lendo nesse livro, no mesmo livro que ele colocou ali essas questões, o Steven e o seu amigo, sobre aqueles garotos que caíam na tentação, que falaram que a maior dificuldade deles era a questão do sexo. 100% dos que responderam essa pesquisa falaram que sim. E eles enumeraram algumas coisas que os levavam a cair na tentação. E eles colocaram isso no livro, e eu queria citar para vocês, olha só. Quando eles estavam perto de cair na tentação, eles descobriram que isso acontecia em momentos que eles estavam passando por momento de solidão ou isolamento, quando eles não estavam passando tempo diariamente com Deus, quando eles estavam desconectados de outros amigos cristãos, quando eles estavam racionalizando com o pensamento de que Deus os perdoaria, e quando eles tinham até um lapso de disciplina, mas logo em seguida, eles caíam novamente na tentação. Isso soa familiar para você? Você não está sozinho quando você admite que tem problemas nesse ponto, porque é o problema de grande parte da nossa juventude hoje.
Não faça escusas, não finja que não é com você. Admita a sua dificuldade e peça que Deus te ajude a vencer nesse ponto. Sexualidade. Mas pastor, o que eu preciso para vencer então? Todo mundo fala, vença, mas é difícil. Mas pastor, o que eu consigo? E sabe, lendo sobre esse assunto, um autor falou algo muito sério, que entrou no meu coração, que ele disse, o que os jovens de hoje precisam para ser fiéis nessa área do sexo, é uma palavrinha ali que se chama caráter. É preciso caráter. E sabe, eu achei isso muito pesado, caráter, poxa, o que tem a ver caráter com sexo? Mas é preciso caráter para você dizer não para o sexo antes do casamento, é preciso caráter para você dizer não para a masturbação, é preciso caráter para você dizer não para o que o mundo diz que pode, mas que Deus diz através da Bíblia que não pode. Só pessoas de caráter conseguem ir na contramão do mundo. Caráter. Será que você tem caráter? Caráter, é isso que separa as mulheres das meninas e os homens dos garotos. Caráter. Ter caráter. Ter caráter não é dizer que não vai cair, ter caráter não é não cair na tentação, mas ter caráter é nunca ficar no chão, sempre tentar ficar de pé. E Deus, Ele abençoa as pessoas que lutam, as pessoas que tentam e que querem fazer o que é certo. Será que a gente não tem sido como esses dois irmãos nesse ponto? A sexualidade, infelizmente, é o motivo pelo qual muitos não vão querer estar no céu e por isso não vão poder ir para lá. Caráter. Deus nos pede pureza. E é interessante que a Bíblia fala que Ele não só nos pede pureza, mas Ele nos promete força para nós conseguirmos vencer as tentações. Ele nos promete força para nós conseguirmos passar por esses momentos difíceis em que estamos sendo tentados. Essa é uma questão de dentro para fora. Algo precisa ser mudado no seu coração, lá dentro, antes de tentar mudar algo fora. E é interessante isso, porque eu já vi muitas técnicas, dicas, coisas legais que você pode fazer para não cair nessa tentação, mas isso não adianta nada se você não mudar lá dentro no seu coração a sua percepção de Deus e mudar e colocar lá dentro o desejo de ser sexualmente puro. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Esquadrinhe o seu coração, veja aí dentro o que precisa ser mudado e em que ponto, nesse assunto relativo ao sexo, você tem falhado. O Espírito Santo está falando com você nesse momento. Sexo, caráter. Busque isso, Deus promete força. Mas pastor, como é que eu consigo vencer então? Isso é de dentro para fora, como eu falei, mas tem algumas coisas que depois que você se convence e você pede para o Espírito de Deus mudar o seu coração, você pode fazer para evitar a tentação. E aí entra de novo aquela pesquisa que eu comentei no início, que foi perguntado para eles o que os fazia abandonar a tentação, ou o que os fez vencer essa tentação em algum momento. E eles disseram, aproximar-se mais de Deus, estar confiante de que o melhor está por vir se você permanecer firme e fiel, relembrar os versos bíblicos que prometem força na hora da tentação, saber que Deus sempre deixa uma alternativa, um caminho para que você escape na hora da tentação, clamar a Deus na hora da tentação pedindo a sua ajuda, deixar o desejo de honrar a Deus ser mais forte do que o desejo pelo pecado, conversar sobre suas fraquezas com outra pessoa mais experiente e, por fim, aproveitar ao máximo as pequenas coisas e os pequenos gestos do relacionamento e deixar as grandes mais para frente. Sabe, isso aqui é mais do que verdade. Eu digo, eu sou pastor, mas não é fácil vencer essas tentações sexuais. Eu sou jovem também, enfrento essas tentações que vocês enfrentam dia a dia. Isso que está sendo dito é verdade. Deus, quando você pede para ser fiel, e quando você faz o compromisso, Ele é fiel com você. E Ele tenta te chamar a atenção de várias situações, em vários momentos, de vários jeitos, para que você não caia na tentação. E saiba, Deus pede que você seja puro, e Ele promete força para que você consiga fazer isso. Se você está lutando, permaneça firme. Deus vai te conceder a vitória. Se você não tem problema com isso, parabéns, continue firme para não cair. E se você está no chão, se levante. Ter caráter não é estar no chão, mas é permanecer lá. E por fim, um conselho bem legal e prático que eu vi nessa pesquisa é a questão do compromisso. Alguns amigos meus já fizeram isso, eu achei isso muito legal, de colocar no papel compromissos para você vencer nesse ponto, sabe? Isso não é um milagre, não é nada, mas quando a gente coloca no papel, isso se torna mais material, mais palpável, e isso pode ajudar. E eu vi que muitos colocam compromissos e colocam coisas que eles precisam vencer e evitar para não cair na tentação. E lendo alguns deles, alguns colocaram no papel e fizeram compromissos para vencer o hábito da masturbação. Outros colocaram no papel o compromisso de conversar com um brother sobre o seu desejo de ser sexualmente puro.
E sabe, essa questão de se abrir para o outro é algo muito importante e poderoso. É difícil você fazer isso, você chegar para alguém e admitir, olha, eu tenho uma dificuldade nesse ponto, eu tenho isso. É muito difícil. Mas quando a gente se abre, sabe, a gente ganha o dobro de força para nos ajudar. Quando a gente se abre com alguém de confiança, alguém que nos ajuda, alguém que soma, isso se reverte em força para o nosso lado. Faça isso. Compromisso, por exemplo, de fazer contato com sua namorada, quem sabe um contrato até com o namorado ou namorado para permanecer firme, fiel e puro até o casamento. Fazer o compromisso de ter amigos responsáveis, fazer o compromisso de não gastar horas e horas na frente do PC ou em videogames à toa. Fazer o compromisso de fazer um pequeno grupo semanal com garotos ou com garotas para discutir sobre como ser puro no nosso relacionamento, servir outras pessoas, evitar o álcool, bebidas alcoólicas, se reedificar nos propósitos que Deus tem para você e não nos que você tem para si mesmo. Procurar alguém que te ajude no propósito de eliminar a pornografia da sua vida. Olhar para as garotas e garotos como dele, propriedade de Deus, e não sua propriedade para cumprir os seus desejos que você tem aí, as suas fantasias mentais. E pedir ajuda para o seu pastor ou para uma pessoa de confiança, para que te apoie, para que você consiga vencer isso. Faça essas decisões na sua vida, escreva elas. Lembre-se, a mudança é de dentro para fora, mas quando você muda lá dentro, existem coisas que você pode fazer para ajudar nisso. Faça o seu compromisso, permaneça firme. Se cair, levanta aí, vai, continua andando. Não é fácil, mas Deus ele promete força para as pessoas que decidem ser puras e fiéis, para as pessoas que deixam de ser garotos e viram homens, que deixam de ser meninas e viram mulheres, vivendo uma vida de caráter com Deus. Eu queria ler 2 textos, um texto muito interessante que está lá em Hebreus, no capítulo 12, no verso 10 e 11, e queria que você ficasse com essas palavras. Hebreus, capítulo 12, verso 10 e 11, diz o seguinte: mas Deus está fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. A disciplina nunca é divertida quando está sendo aplicada, ela é sempre dolorosa. No entanto, mais tarde, evidentemente, há uma bela recompensa, pois quem é treinado adequadamente se torna maduro no relacionamento com Deus. Sabe, não é fácil ser corrigido. Não é legal você querer mudar a sua posição, não é simples você querer abandonar o pecado para trás e viver uma vida nova. Mas como diz aqui em Hebreus, Deus está nos treinando para que a gente consiga viver no seu propósito santo. E a disciplina, ela não é divertida, é dolorosa. No entanto, ela é uma bela recompensa que Deus nos concede quando a gente permanece fiel. Tome essa decisão, seja fiel. Não vai ser fácil, como diz aqui em Hebreus, mas Deus ele te promete força. E por fim eu gostaria de ler um textinho aqui de Provérbios, no capítulo 3, no verso 5 ao verso 8, onde é dito algo incrível, olha que legal. Provérbios 3, verso 5 a 8, Bíblia Mensagem. Confie no Eterno, do fundo do seu coração, não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo que fizer e aonde for. Ele manterá você no melhor caminho. Não pense que você sabe tudo. Corra para o Eterno e fuja do mal. Seu corpo irradiará saúde, os seus ossos irão vibrar de tanta vida. Eu gostei do que está aqui no versinho 11, que diz: corra para o Eterno e fuja do mal. Corra para Deus e corra do mal. Corra para o seu Eterno, que quer cuidar de você e que te promete força para que você seja uma pessoa santa, pura e que viva plenamente o que Deus quer de você. E fuja do mal, que tenta te pegar e que tenta te levar para o mau caminho. Corra para Deus, corra do inimigo. Deus promete força e Ele quer que você seja puro. Eu quero fazer uma oração com você, que quer decidir a partir de agora ser uma pessoa pura. Você quer, a partir de agora, vencer essa questão sexual na sua vida. Você que tem dificuldades, não sei, com masturbação, não sei, com sexo antes do casamento. Eu não sei qual a dificuldade que você tem em relação ao sexo, mas todos nós, às vezes, temos dificuldade com isso. Eu queria que você colocasse no seu coração agora o desejo de vencer isso e pedisse sinceramente para Deus, para que Ele mude a sua vida, mude o seu coração e purifique a sua alma. Eu quero fazer uma oração para que você consiga permanecer firme nesse propósito de ser fiel e puro. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Querido Deus, estamos aqui agora, Pai, falando sobre um assunto muito sério, um presente que o Senhor deu para a gente, o sexo. Muitos de nós, Pai, têm dificuldades com esse ponto. Tu sabes como não é fácil.
Tu sabes as lutas que nós, jovens cristãos, enfrentamos. Tu sabes as lutas que eu enfrento. Tu sabes as lutas que as pessoas que estão assistindo esse vídeo enfrentam. Mas, Santo Pai, em nome de Jesus, cumpra na nossa vida aquilo que o Senhor prometeu na Tua palavra. Dá-nos força para sermos puros, para sermos fiéis e para sermos verdadeiramente aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Em nome de Jesus eu peço, abençoa os meus amigos que estão assistindo, que estão ouvindo e que querem a partir de hoje ser pessoas melhores. Em nome de Jesus Cristo. Amém.